O problema não é a inflamação, o problema é ter sempre o estímulo inflamatório sem um descanso, né? E qual seria o descanso? Então, nosso estilo de vida, que a gente chama, que é a epigenética, que é o que eu faço da minha vida, muda a minha tendência genética. Se a pessoa dorme bem, se ela tem um hábito, uma prática de atividade física regular, se ela tem uma técnica lá que ela consegue ter o manejo do estresse, né? E se ela tem uma boa alimentação, uma boa hidratação, ela tá bem mais blindada do que se ela tivesse com algum desses aqui falhando. O alimento, ele muitas vezes ele é a causa dessa inflamação ou da doença, mas ele também é a cura. Né? Não que a gente não possa comer a pizza, que não possa ter um pãozinho na vida, mas evita tira do dia a dia. Tira da rotina, deixa para o social, deixa para o eventual. Oi, gente, delícia a gente estar aqui mais uma vez com o nosso jeito de ser. Então, gente, toda vez que a gente tem uma dor, essa dor pode ser uma dor de cabeça, uma doença autoimune, um processo alérgico. Todas essas dores, elas geram ou então são consequências de algum tipo de inflamação. A inflamação é uma reação do seu organismo, dizendo, opa, alguma coisa não está bem. O problema é quando essa inflamação ela se torna crônica. Gente, ela prejudica muito tanto o seu corpo como a sua vida. Doenças autoimunes, Alzheimer, câncer, depressão, nossa, mas uma lista de outras doenças podem vir a partir de uma inflamação. Mas afinal, o que causa essa inflamação? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para ajudar com que isso não aconteça? Quais os hábitos que a gente deve manter para que a gente não crie uma inflamação dentro do nosso corpo? Para falar sobre isso, eu convidei a nutricionista Patrícia Lustrosa. Ela é maravilhosa, eu conheço há muitos anos e estou tendo um prazer incrível de receber a Paty aqui hoje. Antes de eu trazer essa nutricionista incrível que vai dar altas dicas para o seu dia a dia, altas dicas, vou pedir para você se inscrever, curtir, comentar. Claro, porque eu preciso muito. Mas agora, vamos entender essas doenças inflamatórias. Vem! Patrícia, nossa, que prazer te receber aqui, minha amiga há tantos anos. E agora me dando a honra dessa presença aqui no Jeito de Ser. Paty, obrigada, tá? Obrigada a você, Monique, pelo convite, né? E realmente é um prazer já falar sobre nutrição, ainda mais para alguém que eu amo de paixão, tenho realmente uma admiração pelo seu trabalho. E é isso, né? De longa data, desde o quê? 18, 17 anos que a gente se Gente, a conhece. gente se conhece há muitos anos, a gente malhava junto, a gente, olha, tem uma história de um grupo de amigas muito legal. E Patrícia agora com uma carreira linda como nutricionista, inspirando e ajudando muita gente. Eu acompanho sempre pelas redes sociais, mas eu quis trazer ela aqui para falar de um tema que ela aborda muito nas redes sociais, enfim. E me interessa muito, eu sei que interessa muito a todo mundo. Então, Paty, todo mundo sabe muito bem o que é inflamação. Quando a gente fala a palavra uma inflamação, a gente imagina principalmente coisas superficiais, né? Você tem um machucado, você faz febre, você tem uma vermelhidão, enfim, tem sinais e sintomas que mostram que você tem uma inflamação. Só que a coisa vai muito além disso. Existem inflamações crônicas que você não necessariamente está vendo e são coisas que são graves e podem trazer problemas seríssimos para você, para a saúde. Aí eu queria perguntar assim, começar perguntando, o que é uma inflamação crônica? O que não é essa inflamação que a gente vê? Tô com uma inflamação. Bom, então, é bem colocado, eu acho que você começou muito bem, assim, eu acho que é importante deixar bem claro, né, que a inflamação, ela é um processo vital, ela é fundamental para a nossa vida, para a nossa defesa, é uma forma do organismo neutralizar, eliminar algum agente agressor, né, então foi o que você falou, a gente às vezes se machuca, vai ali, tem uma vermelhidão, que é uma forma de o organismo levar reparo para aquele tecido, junto com o reparo ele elimina, então é uma forma muito interessante e fundamental para a nossa vida, que esse processo funcione de forma
aguda. Então, de vez em quando a gente vai ali, tem seja um hábito alimentar ruim, não só um corte, né? Então, às vezes a gente, sei lá, bebe muito álcool, né? Vai um dia lá numa festa, se passa um pouco e bebe, sei lá, muito mais do que devia, vomita, passa mal. Esse momento teve um processo inflamatório envolvido também, onde o corpo neutralizou, o fígado trabalhou, todo mundo ali foi envolvido. O dia seguinte, uma dor de cabeça, existe todo um eco, né, desse agente agressor. Nesse caso foi o álcool, e depois isso foi pontual, a pessoa volta à vida dela, não vai ficar bebendo todo dia, pronto, a coisa anda. O problema da inflamação crônica de baixo grau é que a gente acaba fazendo certas coisas, né? A gente acaba tendo um estilo de vida que favorece essa inflamação crônica de baixo grau. Por que crônica? Porque todo dia, faz parte de quem nós somos, faz parte dos nossos hábitos. Desde dormir mal, a beber álcool com mais frequência, a uma alimentação errada, que é o que a gente vai abordar até mais aqui. Então, com muito industrializado, açúcar, poucos alimentos coloridos. Então, pessoas que não comem fruta, verdura, legume, plantas, de uma forma geral, que estão a maior proteção que a gente tem na alimentação está aí nesses grupos, né? Então, excesso de alimentos processados, óleos refinados, enfim, isso tudo junto, aliado ao sedentarismo, ao sobrepeso. Então, quando a gente engorda, a gente também está inflamando o organismo. Quando a gente come alimentos muito alergenos, então glúten demais, laticínios demais, alimentos conhecidamente com potencial alergeno, a gente também está induzindo a uma inflamação crônica de baixo grau. E que inflamação é essa? Como que isso acontece, né? O nosso corpo, para combater qualquer inflamação, ele vai produzir radicais livres, que são moléculas extremamente oxidantes, ou seja, moléculas que aceleram o envelhecimento, mas que são frutos de um estresse, né? Então, junto a isso, a gente também tem a produção de citocinas inflamatórias, ou seja, substâncias que são altamente inflamatórias sendo produzidas todos os dias, sem que eu consiga dar umas férias para o meu corpo não ter essa produção tão aguda. Então, o problema não é a inflamação, o problema é ter sempre o estímulo inflamatório sem um descanso, né? E qual seria o descanso? Dormir bem, fazer um manejo do estresse, né? Então, técnicas como mindfulness, yoga, mas também uma técnica de, sei lá, meditação transcendental ou não, terapia, o que quer que seja, porque você sabe, Monique, a ansiedade, por si só, altera nossa frequência respiratória, já comprometendo a oferta de nutrientes e oxigênio para todos os tecidos, o que também aumenta a inflamação. Então, você vai falar, Patrícia, tudo inflama. Pois é, isso que eu queria te perguntar. Tudo isso que a gente está falando e que vamos continuar falando, inflamam para todas as pessoas? Então, esses alimentos inflamatórios, esses hábitos alimentares que não são bacanas, para todo mundo é igual ou não? Ah, não. Para tal pessoa, ela pode comer bastante disso que não vai inflamar nela, ou não? É todo mundo igual? Então, de uma forma geral, esses hábitos, esse estilo de vida que a gente está aqui começando a falar, e tem algumas outras coisinhas também, são para a maioria das pessoas. Porém, geneticamente falando, né, temos individualidades que realmente a gente não está escrito assim na testa, né? Então é aquela pessoa que vai falar que fumou a vida inteira e que o pulmão estava limpo, enquanto que a outra teve um efizema sem nunca ter posto um cigarro na boca. Isso acontece muito por uma tendência, né? Uma tendência genética mesmo. Isso tem hoje em dia como analisar, tem alguns perfis genéticos, testes, para a gente conseguir entender mais a fundo nossa predisposição, e aí os hábitos de vida, eles vão expressar, ativar aquilo que eu já trago como uma tendência, e eu vou acelerar, ou não, ou aquilo vai silenciar. Então, nosso estilo de vida, que a gente chama, que é a epigenética, que é o que eu faço da minha vida, muda a minha tendência genética. Se a pessoa dorme bem, se ela tem um hábito, assim, uma prática de atividade física regular, se ela tem uma técnica lá que ela consegue ter o manejo do estresse, né? E se ela tem uma boa alimentação, uma boa hidratação,
ela está bem mais blindada do que se ela tivesse com algum desses aqui falhando. Essas inflamações, esses hábitos de vida que trazem essas inflamações, né? O que elas podem vir a desenvolver? Quais são essas doenças inflamatórias que a gente pode desenvolver, mas que não necessariamente estão na nossa genética? Então, a inflamação é a principal causa de todas as doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, as doenças que a gente desenvolve como hipertensão, doença cardiovascular, então pessoas que têm ali uma questão artéria entupida, ou até mesmo uma hipóxia, né, que vai aumentando a placa de ateroma, que a gente chama, né, que é o excesso de colesterol ao longo de toda uma vida, e aí aquilo vai diminuindo a luz, né, do vaso e compromete aí, aumentando o risco para infarto, para hipóxia, para AVC, que é o acidente vascular cerebral, tudo isso tem na sua base a inflamação, assim como osteoporose, enxaquecas crônicas, TPMs crônicas, também o câncer. Olha só, a gente fala de doenças muito barra-pesadas, que são fatais, como a gente fala de situações que a gente convive, né? No até dia a depressão também. Depressão. Com certeza, depressão e todos os transtornos mentais. E aí, o que a gente acaba fazendo, Monique? A gente vai no médico, a gente acaba tratando um sintoma, usa alguma medicação para aliviar aquela situação, mas não vai na causa, né? Então, muitas vezes, esse estilo de vida, e aí eu vou puxar a sardinha um pouco para a nutrição, já que eu sou, né, uma entusiasta, sou nutricionista, o alimento, ele muitas vezes, ele é a causa dessa inflamação ou da doença, mas ele também é a cura. Então, acaba que quando a gente entende que tem ali na mão, está na nossa mão, mudar o estilo de vida e os hábitos alimentares e mudar totalmente o curso daquela doença e, quem sabe, até se livrar de medicamentos que já entram de forma crônica, eu vou ter muito mais atenção, né? Eu vou tentar realmente fazer aquilo, porque não é difícil. A gente fica muito apegado aos prazeres da vida, mas eu brinco que bem-estar vicia, tanto quanto uma comida gostosa, né? Então, quando você começa a se sentir bem, ter energia, acordar disposta, não ter nenhuma dor no seu corpo, ser uma pessoa mais linear, tanto emocional quanto fisicamente, isso tudo é sinônimo de bem-estar, de saúde, né? E quando você sente isso, você fala, não, eu quero ficar assim, né? Eu não quero ficar me sentindo mal, estufada, com aquelas distensões, ou dor de estômago e azia, dor de cabeça, que a pessoa até acostuma assim com isso. Agora, então, vamos assim, às dicas. O que inflama? O que é ruim dentro da alimentação? Na alimentação, açúcar, álcool, carne vermelha em excesso, alimentos ultraprocessados, que nada mais são do que os alimentos industrializados e empacotados, né? Então, são aqueles alimentos que, no fundo, não são alimentos. Alimento é aquilo que a natureza deu, que Deus fez, sabe? E entregou pra gente pronto, que são os alimentos integrais, da forma que eles se apresentam. O nosso corpo reconhece 100% daquilo que a natureza deu. Mas esses alimentos industrializados, os embutidos, eles estão no topo da lista aí dos alimentos inflamatórios, junto com os óleos. Óleo refinado, quando a gente sai para comer e acaba comendo assim no restaurante, eles infelizmente não vão usar azeite. Azeite é caro. Eles vão acabar usando mais os óleos refinados, esses óleos refinados. A sua orientação para cozinhar é sempre com azeite? É azeite. Todos os óleos, inclusive o azeite e os óleos refinados, canola, soja, milho, esses todos que são inflamatórios, que são refinados, exceto o azeite, todos vão ter uma quebra das suas estruturas acima de 180 graus. Sim. Então, todos eles vão, sob calor, ter alguma transformação. Mas o azeite, até lá, ele é muito saudável, seguro, anti-inflamatório, maravilhoso para redução de colesterol, enfim, ele tem muitos benefícios, enquanto que os outros óleos são inflamatórios desde o início, né? Então, o azeite ainda é, hoje, a melhor gordura para se cozinhar. Tá. A carne vermelha, você falou também, é inflamatória? Em excesso, né? Então, assim, o que a gente considera interessante? De 1 a 3 vezes por semana. Uma para quem é muito sensível, quem já tem um colesterol mais alto, quem está bem inflamado, aí basicamente para uma ou retirar. Já quem tem ali já tá, enfim, já cuida mais e tal, pode ir até 3 dias na semana. Uma outra substância bem inflamatória
são os metais tóxicos. E aí as substâncias, as toxinas ambientais, os metais são um deles e os pesticidas, todas essas substâncias usadas na cultura, né, de verduras, legumes, muitas vezes para evitar a praga. E, infelizmente, essas substâncias, quando colocadas, elas inibem a produção da planta, daquele fruto, daquele vegetal, em produzir substâncias que, quando nós ingerimos esse vegetal, a gente se beneficia, como os fitoquímicos, os flavonoides, que têm ação anti-inflamatória. Então, a gente tem dois problemas nesse mundo de não orgânicos. Um é a substância venenosa, vamos dizer assim, em si, que ela é um veneno para as pragas, mas também quando a gente ingere. E o segundo ponto é que esse processo ele faz com que essa planta ou essa verdura, essa fruta, ela pare a sua proteção de produzir substâncias protetoras, que são o nosso benefício. Quando elas não produzem para a gente, para elas mesmas, né, se defenderem. Mas quando a gente ingere, a gente tem diversos benefícios, inclusive prevenção de câncer, doença, efeito anti-inflamatório. Então, olha aí, né? Então, eu comer alimentos, por exemplo, que não são da safra. Por exemplo, manga em julho. Né? Agora não é época de manga. E se eu como a manga agora, eu estou comendo mais substâncias, mais pesticida, mais agrotóxicos. Quer dizer, então, o ideal é sempre comer a fruta na época da fruta, porque com certeza ela vai estar com menos veneno, né? As pessoas hoje em dia falam muito do tal do shot, de tomar um shot anti-inflamatório de jejum. Em jejum. Como é que funciona isso? É bom mesmo? Dá essa dica para a gente. Então, é óbvio que assim, ó, a gente está falando aqui, né, de diversas ações importantes para a gente conseguir ter um controle dessa inflamação. E aí o shot é uma das estratégias que a gente pode usar para começar o dia direcionando as células para esse controle. Então, ao acordar, todo mundo devia beber um copo de água. Antes de escovar o dente, copo de água. Primeira coisa do dia. E a segunda coisa do dia, antes de comer, preparar esse shotzinho. Então, depois da água, vai tomar um gole, basicamente, de um limão espremido, ou meio suquinho de maracujá, ou uma colherzinha de sopa de vinagre de maçã como base, e adicionar ali dentro temperos e ervas com esse efeito anti-inflamatório. Essa base ácida garante a absorção disso que a gente quer e melhora todo o funcionamento digestivo também. Então, o que é mais anti-inflamatório, que é mais importante de entrar, é a cúrcuma, que ela é muito conhecida, né? A cúrcuma é o açafrão da terra, também conhecido aqui no Brasil como açafrão da terra. Ela tem um dos efeitos mais anti-inflamatórios em termos de erva, ela é muito poderosa, tanto nessa anti-inflamação, como no sistema antioxidante, como no sistema anti-câncer. Então, são vários benefícios em um tempero só. Uma pimentinha só para melhorar a absorção dessa cúrcuma, então uma colherzinha de chá de cúrcuma, uma pitada de pimenta caiena, preta, do reino, o que tiver, e um pouquinho de gengibre. Esse já é um shot muito anti-inflamatório. E se quiser adicionar ou variar com própolis, canela, cardamomo, camu-camu, açaí, matcha, que são outros pozinhos, clorela, espirulina, que não faltam, são opções. Maravilha também, porque às vezes a gente não se adapta a uma coisa, prefere outra, e aí a gente vai brincando, vamos dizer assim, né, com essas ervas e temperos, com essa mesma ação. Isso que é o mais legal, começar o dia... Entendi. Então, por exemplo, quem através desse nosso bate-papo quiser dar um pontapé inicial, pegando algumas das suas dicas, um shot desse de manhã depois do seu copo d'água já é bem legal. O que mais? Vamos lá, vamos continuar as próximas que você queria falar. Então, beber mais água é uma forma também de melhorar essa inflamação, dando só o que o corpo precisa mesmo, que aí a água já faz uma bela de uma distribuição, uma retirada de problema. Então, beber mais água, fazer exercício, né? Tentar ter um hábito 2, 3, 4, 5, 6 vezes por semana, for de caminhada, uma atividade mais intensa, não importa, atividade que encaixa na rotina, né? Além disso, evitar esses alimentos alergenos, aqueles que eu falei ali atrás, o glúten, laticínio em excesso, né? Não que a gente não possa comer a pizza, que não possa ter um pãozinho na vida, mas evita tira do dia a dia.
tira da rotina, deixa para o social, deixa para o eventual, e aí isso também não vai ser uma questão inflamatória, nem vai virar uma questão alérgica, né? Além disso, dar preferência para as carnes magras, como a gente falou, aumentar demais o consumo de crus, como verdura, legume, fruta e sementes, que são realmente os melhores amigos da nossa saúde, do coração, da cabeça, do intestino. Tem esse efeito anti-inflamatório e outros efeitos aí também para a nossa saúde, né? Além disso, tirar esses alimentos ultraprocessados, a gente fala assim, ó, descasque mais, desembale menos, sabe? Então, assim, tentar ficar, faz um teste, fica uma semana sem abrir um pacote. Abre a geladeira, abre o armário, prepara alguma coisa no fogão, no forninho, mas não abre um pacote, assim. É difícil, sabia, nessa vida de hoje? Então, é difícil para muita gente, mas eu acho que a gente tem que preocupar o seguinte: nós estamos vivendo muito, a nossa expectativa de vida é muito alta, muito longa, né? A gente vai viver até velhinho, a gente precisa viver com qualidade de vida, né? E para ter qualidade de vida, a gente tem que cuidar agora, lá na frente não vai adiantar mais. É isso, a gente tem que investir agora na saúde do futuro total, porque imagina, quando a gente acorda para a vida aos 70, eu já meio dei uma piorada, né? Eu poderia ter ido mais devagar no meu processo de degeneração, de envelhecimento e até mesmo da parte física, porque imagina, a gente quer chegar aos 80, 90 levantando, sentando, tendo independência, tendo autonomia, podendo curtir neto, podendo dar uma viajadinha sem depender de todo mundo, né? Sem estar acamado, sem estar em uma cadeira de rodas ou muito adoentado, cheio de remédio. A gente quer estar bem. E a gente faz esse investimento na saúde lá agora. É agora, no dia a dia. E o legal é que agora a gente já colhe os benefícios. Um intestino que funciona, uma mente tranquila, uma autoestima boa, um corpo rápido, ágil, né? Que levanta, que dorme bem. É isso, é ter muita consciência, né? Esse papo aqui, né, Monique, ele não é para levar terrorismo ou assustar ninguém, mas sim levar consciência, né? Para a gente começar a entender o que acontece com a gente, para daí melhorarmos devagar nossos hábitos, de acordo com o que dá. Não precisa ser agoniado e melhorar e amanhã tá tudo certo e maravilhoso. Não, é uma construção. Perfeito. Eu queria falar exatamente isso. Isso aqui é porque muita gente, às vezes, não sabe que tanta coisa que você está comendo pode estar te fazendo mal. E não é para mudar de uma hora para outra. Não é para... Acabou, não como mais carne vermelha. Acabou, não como mais açúcar. Acabou, não... Não, não é isso. É ir observando e aos pouquinhos tirando coisas que podem vir a te fazer mal. E você vai trocando, vai buscando coisas mais saudáveis que vão te dar tanto prazer, mas que não vão te fazer mal. Mais alguma coisa importante, assim, dentro desse quadro de hábitos e alimentos inflamatórios que nos prejudicam para a gente terminar, que você acha legal lembrar? Sim, eu acho que para ficar fácil, né, para a gente não botar aquilo, jogar uma bomba e deixar as pessoas mais preocupadas do que animar, assim, ó, a gente precisa voltar para o simples, a gente precisa voltar para como era. Então, comer comida de verdade, usando muita erva, especiaria, tentar começar o dia com a água e o shot que a gente combinou e tentar botar 1, 2, no máximo 3 xicrinhas de chá variados ao longo do dia, ervinha mesmo, bota ali para ferver, faz um chazinho, uma camomila, uma erva doce, um capim-limão. A planta é muito anti-inflamatória também, alimenta boas bactérias do nosso intestino, que também ajuda muito nesse controle, e ainda calma, ainda deixa a gente mais calma, mais zen, com um processo digestivo melhor. Então, são coisas mais fáceis, talvez, né, de dar dica. Acho que é isso. Adorei, gente. Espero que vocês tenham gostado. Pati, obrigada. Estarei te ligando essa semana para marcar meu horário. Quero ver, vai ser um prazer cuidar de você, que você é fácil. Já gosta de comer bem, né? Gosto. Eu te admiro muito. Estou muito feliz de estar aqui te recebendo. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem. Pode botar dúvidas aqui. Eu vou pedir para a Pati depois observar os comentários para poder aqui responder a gente.
Sim, muito obrigada, Monique. Eu amei. Eu adoro participar e levar consciência, levar informação, né? Porque eu digo, a informação não pode ficar só pra gente. A gente tem que passar adiante, porque um mundo mais feliz, pessoas mais assim, pessoas que se cuidam, se sentem bem, elas são mais felizes e elas propagam isso, né? E a gente está precisando dessa, assim, a gente precisa espalhar coisa boa, porque de medo, de ansiedade, a gente está cheio, Já tá né? cheio, isso. Então, Adorei, Paty. Obrigada, tá? Obrigada a Obrigada, você. um beijo enorme para você e espero que vocês tenham gostado. Beijo, Paty. Beijão, Monique. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.